Oi, meus amores! Voltamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver os tipos de predicado. A gente viu os tipos de sujeito e hoje a gente vai estudar quais são os tipos de predicado. Recapitulando, predicado é tudo o que se diz a respeito do sujeito. Quando você encontra o sujeito da oração, tudo o que sobra é predicado, tá? Tudo faz parte do predicado, ok? E aí, assim como o sujeito, o predicado, ele também tem uma palavra que é mais importante do que todas as outras, que se chama, quem lembra? Núcleo, exatamente. O núcleo do predicado, tá? Então, ó, os alunos estudaram para a prova. Primeiro eu vou localizar o sujeito. Pergunto para o verbo. Quem estudaram? Os alunos. Aqui eu tenho um sujeito que você agora já sabe classificar, né? Você tem um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Vamos separar todos os sujeitos, depois a gente vem classificando o predicado, tá bom? Vamos deixar já separado. Os alunos ficaram nervosos com a prova. Você pergunta para o verbo. Quem ficaram? Os alunos também. Sujeito simples. Os alunos reclamaram nervosos. Quem reclamaram? Os alunos. Por quê? Porque aqui todas eu falei sobre os alunos, né? Então aqui todos os predicados, ainda que sejam diferentes, estão falando sobre o mesmo sujeito, que são os alunos, tá? Por isso que não mudou. Agora a gente vai classificar o predicado. Vamos entender como é que a gente faz isso. Vamos lá? O núcleo do predicado é a palavra mais importante dentro do predicado. Então aqui, ó, os alunos estudaram para a prova. Qual é a palavra que nos chama mais atenção? É a palavra estudaram. Não é? Inclusive, se eu falar os alunos estudaram, eu passo para a maior parte da mensagem. Mudei, deixei de especificar, mas eu passei a mensagem. Agora, se eu falar os alunos para a prova, poderia ser estudaram para a prova, poderia ser não estão nem aí para a prova. Tá vendo a diferença? Então, o mais importante aqui é estudaram. Então, aqui eu tenho núcleo, preste atenção, núcleo do predicado, porque ele não está no sujeito, ele está no predicado. Então, ele é o núcleo do predicado, beleza? Essa é a palavra mais importante. Vamos passar aqui para a próxima. Os alunos ficaram nervosos com a prova. Qual é a palavra mais importante aqui? A palavra mais importante aqui é nervosos. Núcleo, opa, ficou horrível isso aqui. Núcleo do predicado. Percebam uma coisa importantíssima. Aqui, nesse núcleo do predicado, eu tenho uma palavra que faz parte de qual classe gramatical? Pense aí. Aqui eu tenho um verbo. Por quê? Porque estudar é uma ação, tá? É um verbo. Já aqui eu tenho um verbo? Não, o verbo era ficaram. Aqui eu tenho o que a gente vai chamar de nome, tá? Nome pode ser o substantivo, pode ser o adjetivo. Nesse caso aqui a gente está falando sobre adjetivos. Adjetivos são nomes, tá bom? Aqui está a principal diferença. Aqui nesse primeiro a gente tem um núcleo que é um verbo e aqui a gente tem um núcleo que é um nome. Então, se aqui o núcleo é verbo, que tipo de predicado a gente tem? Predicado verbal, predicado verbal, porque o núcleo é um verbo, ok? Nesse segundo, ele não é predicado verbal, porque aqui o núcleo não é um verbo, o núcleo é um nome. Então, que nome você acha que a gente vai dar para esse predicado aqui? Exatamente. Se o primeiro era o predicado verbal, porque eu tinha um verbo, esse aqui é predicado nominal, porque o núcleo é o nome. Ok? E aí, gente, esse nomezinho aqui, ó, ele vem acompanhado de um verbo que não tem a mesma significância desse aqui, dentro da oração. Tá? Porque aqui ele era muito importante, já que não. Quando eu digo os alunos ficaram nervosos,
Se eu cortasse isso aqui, se eu falasse os alunos nervosos, é claro que isso não faz sentido, a gente nem forma uma frase. Mas não passa uma ideia? Né? Por quê? Porque esse verbo aqui, ele é um verbo de ligação. O que significa isso? Significa que aqui ninguém praticou ação nenhuma. Aqui a gente tem um verbo de ação. Porque estudar é uma ação. Alguém praticou a ação de estudar. Agora aqui não. Esse verbo, ele só serve para unir o sujeito ao núcleo do predicado, a característica do predicado, tá bom? É só para isso que ele serve, é por isso que a gente vai chamar de verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Verbo ser, verbo estar, verbo ficar, verbo permanecer. Todos esses que eles só servem para unir essas duas coisas. Então, ó, os alunos estão nervosos, os alunos são nervosos, os alunos permanecem nervosos, tá? Todos esses casos, eles não estão praticando ação alguma. Quando eu tenho o verbo de ligação, eu vou ter um núcleo do predicado que é nome. E aí a gente tem um nome especial para ele. Isso aqui é um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é uma característica, uma qualidade do sujeito que se encontra onde? No predicado, tá? Então, a característica do sujeito que se encontra no predicado. Não é isso que aconteceu aqui? Nervoso é característica de quem? Quem é que estava nervoso? Eram os alunos, ok? Então, é predicativo do sujeito. Se houver predicativo do sujeito, pode ter certeza que ele é o núcleo do predicado, tá bom? E ele tende a vir acompanhado por um verbo de ligação. Mas às vezes isso não acontece, quer ver só? Os alunos reclamaram nervosos. Aqui o verbo é reclamar. Reclamar é verbo de ação? Você pratica uma ação de reclamar? Ou só está aqui unindo as duas informações? Não, reclamar é uma ação, certo? Então, você tem um verbo de ação e você também tem um predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito que está lá no predicado. Sempre que houver um verbo de ligação, ele vai ser núcleo do predicado. Verbo de ação sempre é núcleo do predicado. De ligação jamais, mas o de ação sempre. Núcleo do predicado. E se houver também um predicativo do sujeito, ele também vai ser o núcleo do predicado todas as vezes que ele aparecer, porque ele sempre vai ser de grande importância para o predicado. Então, como que eu vou chamar esse predicado? Eu vou juntar as duas coisas. Ele é um predicado. Predicado, verbo nominal. Não é predicado verbal nominal, tá? Predicado, verbo nominal. Ok? Então, recapitulando. Se o núcleo é um verbo, e para isso ele tem que ser de ação, você tem um predicado verbal. Se o núcleo é um nome, é um adjetivo, se você tem aqui um predicativo do sujeito, então o predicado é nominal. Se você tem verbo de ação, mas você também tem predicativo do sujeito, então o seu predicado é verbo nominal, ok? Então são esses os 3 tipos de predicado, ok? Estude, anote, repita o vídeo quantas vezes forem necessárias, tá bom? Tirem suas dúvidas, caso existam, tá bom? Tô esperando por vocês. Beleza? Beijo, até mais.